Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Você aí de casa, sabe quem é esse homem e essa mulher? Adão e Eva. Foram os primeiros humanos segundo a religião cristã e viviam de acordo com a Bíblia, sem culpa e sem pecado. Eu vou falar sobre esse assunto logo mais. Essa harmonia foi quebrada quando Eva caiu em tentação comendo o fruto proibido. Todo mundo sabe. A mulher ainda ofereceu para Adão, que o provou e se deliciou com o sabor. Muitos anos depois do acontecimento, entendemos que o fruto seja uma maçã, não é mesmo? Mas por que isso? Vamos descobrir. Eu sou Ivan Lima e é uma alegria te receber. Então, sem mais delongas, vamos lá. A história que eu contei anteriormente é uma das primeiras narrativas da Bíblia, logo depois da criação do mundo. Deus, conforme o livro sagrado, criou tudo em 6 dias. No primeiro, fez a luz. No segundo, o firmamento do céu. No dia seguinte, o Todo-Poderoso separou as águas da terra e criou as plantas. No quarto, o sol, a lua e as estrelas surgiram para brilhar no céu. No quinto, os peixes e toda a vida marinha começaram a habitar os mares, assim como os pássaros a voar. Já no sexto dia, Deus criou os animais terrestres e depois o homem. Adão, o primeiro humano, logo percebeu que todos os animais que existiam estavam em pares. Ou seja, tinha um companheiro, menos ele. O rapaz ficou triste e o Senhor do Universo notou esse sentimento. Sendo assim, colocou sua criação para dormir, retirou de Adão uma costela e formou a primeira mulher, Eva, para lhe fazer companhia. Os dois moravam no jardim do Éden, porém com uma condição. O casal poderia aproveitar todos os benefícios do paraíso. Um lugar cheio de frutos para se alimentar e rios para dar aquele mergulho. No entanto, nunca deveriam comer nada da árvore da ciência do bem e do mal. Como você já deve saber, o casal não foi obediente, não é? Eva foi a primeira a descumprir a ordem divina, depois de ser convencida pela serpente que pegar um desses frutos não teria problema nenhum. A moça prova o alimento e ainda presenteia Adão. Essa passagem é conhecida como o primeiro pecado do ser humano, que seria a desobediência. Como eu já disse, a única ordem de Deus era não comer do fruto dessa árvore. Como você deve imaginar, nos primeiros anos do cristianismo, os seguidores dessa religião acreditavam nessa história de modo literal. Hoje é entendido que se trata de várias metáforas, como a relação do fruto e da obediência. Esse alimento veio da árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, após o casal comer, teria adquirido conhecimento sobre as coisas ruins e boas do mundo, além de se tornarem curiosos. Eles teriam, a partir daquele momento, a capacidade de entender a maldade. Adão e Eva agora eram responsáveis pelos seus destinos, assim como a sua descendência e a redenção pelos seus pecados. Como muitos sabem, existe uma teoria que a maçã, na verdade, tem um significado um tanto diferente. Alguns crentes e teólogos dizem que toda essa história seria uma espécie de metáfora, ou conto, em que o fruto, na verdade, seria o ato sexual.
Assim, quando Adão e Eva comeram a fruta, eles, na verdade, descobriram outra coisa. Essa teoria, porém, como eu já disse, não é a mais aceita. O conto, na verdade, seria uma parábola para a desobediência e não o sexo. O primeiro pecado foi o casal ter desobedecido Deus e não ter feito sexo. Contada a história que está registrada nas Sagradas Escrituras, vamos à maçã em específico. Há várias explicações sobre o motivo pelo qual essa fruta se tornou proibida. Algumas delas complexas, outras mais simples. A primeira é porque a maçã era e ainda é extremamente popular na Europa, onde o cristianismo prosperou inicialmente. A fruta não é de lá. Tem origens na Ásia, mais especificamente na região onde atualmente se encontra o Cazaquistão. Porém, através da Rota da Seda, uma linha comercial entre o continente asiático e o europeu, a fruta chegava aos montes da Europa. E a principal espécie da macieira, a selvagem, também se adaptou muito bem por lá. E assim, antes da maçã ser o símbolo do proibido, já era adorada no velho continente, simbolizando vários sentimentos e qualidades. Era vista como um sinal de inteligência e autoconhecimento, o que em breve você vai entender a relação com o fato de ser a fruta de Adão e Eva. Isso porque, antes da questão da simbologia, a maçã se tornou a marca da história. Primeiro, por questões de tradução dos textos da Bíblia. São várias as versões apontadas como esse erro de tradução. Eu digo erro porque muitos dizem que algumas dessas traduções foram feitas propositalmente para se criar essa relação. São duas correntes principais sobre a mudança na tradução. A primeira vem do trecho que descreve o fruto da árvore. A palavra fruto foi traduzida para o termo em latim, pomum, que antigamente poderia significar qualquer fruta que tivesse um formato parecido com o da maçã, como, por exemplo, uma pera ou um figo. Porém, a palavra se tornou, com o passar do tempo, o nome para a maçã propriamente dita. Essa teoria é a menos aceita pelos historiadores. A mais confiável é outra tradução da Bíblia, feita em um momento histórico diferente. No começo da Igreja Católica, os textos eram escritos apenas em grego. Foi somente no século IV, no ano 384 d.C., que o Papa da época, Damaso I, pediu para Jerônimo, um importante sacerdote, historiador e filósofo católico, traduzir e revisar as outras versões dos textos sagrados. O documento final, que ficou pronto mais de 20 anos depois, seria chamado no futuro de versão Vulgata. A palavra Vulgata significa, em geral, o texto oficial de algum assunto. Bem, nessa tradução, o termo utilizado para se referir a mal, do nome da árvore da ciência do bem e do mal, foi malus, que também significa maçã, em latim, em alguns contextos e épocas. Logo, o trocadilho ficou no imaginário da população, e principalmente dos artistas que retrataram milhares de vezes os acontecimentos que se passaram no Jardim de Éden. A primeira grande obra que foi reconhecida pela sociedade europeia e que contribuiu com a fixação da maçã como fruto proibido foi desenhada em 1504 pelo pintor alemão Albrecht Dürer, especializado em arte sacra. O trabalho influenciou outros pintores que retratavam a passagem bíblica durante séculos, mas não todos. Por exemplo, na Capela Sistina, onde existe no teto uma grande obra feita pelo pintor italiano Michelangelo, a serpente está enrolada em uma figueira. Porém, como eu já disse, a maçã já era simbolicamente a representação de muitas coisas, e algumas situações eram polêmicas em relação à Igreja Católica. Por exemplo, para vários dramaturgos gregos, era comum a comparação de seios com as frutas da macieira.
Existe ainda a simbologia, que já comentei, da relação entre a maçã e a inteligência e sabedoria. Ela é usada ainda em nossa cultura de maneiras que nem vemos. Por exemplo, qual fruta caiu na cabeça de Newton? A cidade de Nova York, por exemplo, também é conhecida como a Big Apple, ou seja, a grande maçã. A Apple mesmo, por sinal, gigante do setor de tecnologia. Além disso, essa frutinha sempre teve uma aparência meio tentadora, por assim dizer. É comum que maçãs bonitas, gordas e de aspecto saboroso sejam usadas de várias formas, com o significado de tentação ou de desejo. Bom, eu não estou querendo dizer que peras e figos não tenham essa aparência, porém, qualquer um que tenha visitado a seção de frutas em um supermercado sabe do que eu estou falando. Temos ainda outro fato histórico interessante. A maçã, que conhecemos hoje, não existia antigamente. A fruta moderna é o resultado de diversas seleções de árvores realizadas por humanos, além de técnicas de junção de espécies diferentes de maçãs, feitas normalmente pelo processo conhecido como enxerto. E mais uma vez, como todos os vídeos que trazemos sobre religião, eu gostaria de reforçar que a Fatos respeita os credos e afirma sempre que o que contamos aqui é um apanhado de conteúdo selecionado com rigor. Por hoje é isso, tá bom? Comenta pra gente se você conhecia esse contexto e se acha que a maçã deveria ser ou não o fruto proibido do Jardim do Éden. Eu acho isso tudo um pouco injusto, não é mesmo? Bom, mas logo, logo eu estou de volta. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. E com essa imagem belíssima aqui de Adão e Eva.